A comunidade furry sempre foi um local especial para mim poder me expressar, mostrar minha criatividade e ser quem eu sou, sem me preocupar de ser julgado pelo que eu gosto de fazer. Bom, antes de eu contar a minha história de como eu conheci essa comunidade, eu quero agradecer pelos 400 inscritos. Por mais que seja um número baixo, ainda assim eu considero bem especial. Então, muito obrigado por confiarem no meu trabalho e darem críticas construtivas. Eu sou muito grato a vocês. E bom, agradecimentos dados, vamos para o que interessa. Antigamente, antes de eu conhecer essa comunidade, eu meio que já curtia as animações e os jogos onde tinham personagens com características humanas, como Sonic, Looney Tunes, Crash e entre outros. Pelo fato de eu gostar desses personagens, eu não tinha aquela ideia de desenvolver algo a mais do que isso, já que nessa época eu tava começando a entrar no mundo dos desenhos. Na minha época do ensino médio, eu costumava copiar os desenhos, tipo, eu olhava a arte que eu estava observando e desenhava. Basicamente era um hobby de adolescente da época. O que eu mais gostava de desenhar nessa época era Pokémons e alguns outros personagens também. Eu até lembro que na época, o pessoal costumava elogiar os meus, entre aspas, desenhos, o que dava aquela impressão de que eu desenhava bem. Só lembrando que nessa época eu era um adolescente, então eu meio que não tinha o conhecimento dos fundamentos que eu tenho hoje em dia. Voltando pro assunto, antes de eu ter o meu primeiro contato de fato com a comunidade, nessa época eu era meio que um brownie. Sim, nessa época eu era um brownie. Mas eu não era um daqueles brownies obcecados pelas personagens e que assistia toda hora. Tinha alguns episódios dessa série que eu até que gostava e que de alguma forma chamava a minha atenção, sem contar algumas músicas que eram muito boas, como Bad City, Stop the Bats, Rainbow e entre outras. Até hoje eu acho bacana essas músicas, apesar de hoje em dia eu não estar fazendo mais parte dessa fandom. Mas eu só não gostava mesmo era da música de introdução, que claro, é uma música pra ser pras crianças, né? Mas por algum motivo, essa série começou a chamar a atenção do público adolescente e adulto. E eu até lembro que nessa época que eu era um brownie, eu tinha um Ponyok, que sinceramente era meio que um tracing da Rainbow Dash. Mas existia um site na época onde você meio que, entre aspas, criava o seu Ponyok. Nessa época, o meu contato na comunidade foi por aquele infame e morta rede social, o Google+. Foi por lá onde eu fui conhecendo as comunidades, fui tendo os meus primeiros contatos, era um local que eu até que gostava de me socializar, apesar de que depois de um tempo, eu fui conhecendo algumas coisas que acabaram tendo um impacto meio negativo na minha vida, que eu já chego lá. Mas se não fosse pelo Google+, o meu contato com as verdadeiras artes iria demorar mais tempo e talvez eu não teria conhecido a forma de mover os desenhos do tradicional pro digital. Depois de um tempo me socializando na comunidade de My Hero Pony, logo depois, lá em 2018, eu fui me enturmando na comunidade de Pokémon. Comunidade essa que eu gostava bastante na época, ainda mais por conta que o pessoal de lá era muito criativo nas ilustrações. Foi daí que me veio o incentivo para mim poder me arriscar a tentar criar uma arte totalmente autoral. E como vocês podem observar, essa foi a minha primeira ilustração oficial autoral. E eu sei, essa arte tá bem ruim na qualidade. Mas na época, eu não sei porque eu achei isso bonito e como eu tive a coragem de mostrar isso. Eu olhando pra isso, às vezes me dá até vergonha de mostrar. E olha que tem outras ilustrações piores do que essa que eu fiz, que mesmo que tenham sido feitos há uns anos atrás, ainda assim eu não tenho muita coragem de mostrar. Enfim, voltando pro assunto, nessa época eu tinha em mente que o que eu tava querendo criar era um personagem totalmente oficial, que era basicamente um Pokéssona. E o Pokéssona que eu tinha criado era uma mescla de Jolteon e Eevee. Então, quando eu tive essa ideia, eu fui pegando as referências e fui criando o primeiro design. A primeira versão dele era como se fosse um Eevee, só que pintado. Mas logo depois, lá pra frente, eu fui fazendo mais alguns ajustes no design dele, o que acabou se tornando o visual oficial dele. E olha que a arte tinha ficado muito bem feitinhas pra época, apesar de alguns erros na composição. Eu tinha gostado tanto do design dele na época, que eu fui usando ele por um bom tempo.
Nessa época, eu fui conhecendo uma pessoa bem especial nessa rede social, que logo depois acabou virando um dos meus melhores amigos. A gente costumava conversar sobre muitas coisas, trocar ideias, a gente animava um ao outro quando se sentia mal, a gente era muito próximo. E calma, apesar de a gente ter sido muito amigo na época, nunca teve algo além disso, só pra deixar claro. Enfim, com o tempo, eu fui me enturmando ainda mais na comunidade Pokémon. Eu percebia que as minhas artes estavam melhorando com o passar do tempo, e o povo até que estava admirando meu carisma por lá. Então, teve um dia que chegou, o dia que acabou se tornando como uma praga na minha vida. Como eu já tinha comentado sobre as comunidades terem um lado bem negativo, teve um momento que uma certa pessoa, que eu não vou lembrar quem era, me convidou para um grupo lá no Google+. Nessa época, essa rede social costumava ter grupos para Pokémons, My Little Pony, artes, entre outros. Esse grupo em particular era focado em conteúdos not safe for work de Pokémons. Como nessa época eu ainda era meio inocente, eu acabei participando dessa comunidade, sem saber dos males que isso iria acabar me causando no futuro. A minha impressão que eu tive com isso foi tanto de nojo quanto choque, mas eu não sei porque depois de um tempo, a minha mente começou a normalizar esse tipo de coisa repulsiva. Mas hoje em dia eu sei que é porque eu não tinha o conhecimento dos males que esse conteúdo pode causar no seu cérebro. Então, como eu não tinha esse conhecimento na época, eu acabei não só consumindo esse tipo de conteúdo repulsivo, mas eu criava ilustrações meio grotescas desse tipo com os Pokémons. Que pelo menos essas coisas que eu criava viraram Lost Media. E eu nem gosto de relembrar esse passado sombrio da minha vida. Mas graças a Deus que eu não parti para coisas ainda piores do que essas. Enfim, depois de um tempo, eu acabei conhecendo a comunidade dos furries lá no Google+. A minha primeira impressão que eu tive foi tanto de estranheza quanto de curiosidade. Como eu gostava das animações como Looney Tunes, Tom e Jerry, A Vida Moderna de Rocco, eu lembro que meu primeiro contato de fato com os furries foi por meio de 2 jogos específicos, o Night in the Woods, que pra mim foi um dos jogos mais lindos e únicos que eu já vi, e o Changed, que é um jogo bem bizarro por conta de umas cenas bem sugestivas e bizarras que rolam nesse jogo, mas que também tinha o design de 2 personagens que eu considerava fofo na época, que era a versão furry definitiva do protagonista e o Puro, que era muito bonitinho e que muitos furries admiravam na época. Foi por conta desses 2 jogos que eu comecei a criar as minhas primeiras ilustrações de furries. Foi daí então que eu comecei a me conectar na fandom. E eu me lembro disso até hoje. Quando eu tava começando a fazer parte da comunidade dos furries, uma das coisas que me veio em mente era de criar o meu primeiro fursona. Foi daí então que eu pensei, essa comunidade é bem interessante, então por que eu não crio o meu próprio fursona? Então eu peguei o meu caderno e comecei a esboçar a ideia. Então, logo depois eu passei pro digital, e o resultado tinha me agradado bastante na época, apesar de hoje em dia eu perceber que a qualidade dela tá bem ruinzinha e feia. Mas essa primeira arte foi bem importante pro que o Mike, que sou eu, iria se tornar no futuro. Então, o Harry, que ele ainda era o meu Pokémon oficial da época, eu ainda tava tornando ele oficial. Mas depois de um tempo fazendo artes do Mike, eu tava querendo tornar ele o meu personagem oficial. Então, depois que eu fiz isso, o Pokémon Harry acabou ficando de lado. Já que como eu tava me interessando mais pela comunidade furry, então eu acabei deixando ele de lado. Então com o tempo eu fui me enturmando ainda mais na comunidade. O que mais me admirava na fandom era a criatividade dos furries de criar ilustrações incríveis. Mas o que me fez me apaixonar ainda mais por essa comunidade foi as fursuites. As fursuites são um pouco parecidas dos cosplays tradicionais, mas a diferença é que são fantasias dos seus próprios personagens. E olha que eu trabalho para se criar uma fursuite, é nítido só de odiar o processo. E embora na primeira impressão das pessoas seja de estranheza, não tem como negar que é algo muito bem feitinho e bonitinho. Mas claro que nem sempre vai ter fursuites belas por aí. Mas isso é meio que comum na primeira vez criando.
E também tem uma outra coisa que logo depois me fez me apaixonar ainda mais pela fandom, que foi as convenções. Como todo mundo sabe, existem convenções de várias coisas, como na cultura geek, games, artes, entre outros. Com a Furry Fandom, não é diferente. Segundo a Wiki, a primeira convenção furry que rolou foi em 1990, que era a Confu-Race. Essa primeira convenção era focada em animais antropomórficos, que apesar de na primeira festa ter tido poucos participantes, ela foi bem importante para os futuros eventos que iriam rolar nos próximos anos. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas eu posso comentar sobre essa história se vocês quiserem. É só deixar o seu comentário abaixo. Bom, a Anthrocon é uma das convenções furries mais famosas por aí, e é dito que só nesse último evento da Anthrocon, que rolou em 2024, ela teve a presença de mais de 17 mil furries, e é furry pra caramba em um evento só. Ah, e uma coisinha que eu quero atualizar pra vocês enquanto eu tava editando esse vídeo é em relação à quantidade de furries que teve na Anthrocon só nesse ano de 2025. Que a quantidade de furries que teve só nesse ano foi mais de 19 mil furries. Ou seja, a cada ano que vai rolando a Anthrocon, a quantidade de furries só vai aumentando. O que é bem da hora, por sinal. Voltando pro assunto. E uma curiosidade também, nesses eventos que rolam, tem um concurso de dança, um evento para você conversar, fazer amigos, compartilhar o seu trabalho, e também tem um leilão. E também tem mais uma coisa que é muito legal. Boa parte do dinheiro que é arrecadado nessas convenções é doado para as instituições de caridade. E é dito que o total arrecadado com a Anthrocon foi de mais de 100 mil dólares para a área de resgate de Pittsburgh. Isso daí foi uma das coisas que mais me fez admirar ainda mais essa comunidade. E também aqui no Brasil, existem algumas convenções furries também, como a conhecida Brasil for Fest, T-Rats for Player, for Boliche, entre outros eventos. E eu lembro que até teve pela primeira vez uma matéria sobre os furries no Balanço Geral. Quando eu mostrei isso pra minha mãe, ela achou bem curioso, mas eu achou legal também. Mas também teve outras matérias também. Uma recente que rolou foi no programa Melhor da Noite da Band, onde eles fizeram uma matéria comentando e mostrando um pouco da comunidade furry brasileira. Quando eu vi isso, eu não acreditei. Cara, eu achei essa matéria muito da hora e divertida. Pra mim, foi uma das coisas mais legais que eu já vi. Na hora, eu me senti como se fosse uma daquelas crianças de 10 anos curtindo aquele momento. Ai, esse tipo de coisa me alegra muito pelo fato de que a comunidade furry brasileira só tá crescendo ainda mais com o passar do tempo. Mas eu sei que não é todo mundo que chega aos furries com bons olhos, por acharem que eles são estranhos e que eles fazem coisas meio complicadas, que eu vou comentar logo logo. Mas assim, como eu comentei, os furries já fizeram muitas coisas boas, como foi o caso que eu comentei, deles fazerem doações para instituições. Tem também a questão da inclusão, onde os furries são bem abertos à comunidade LGBTQIA+, e também que você pode ser quem você é, sem precisar de se preocupar de ser julgado. Mas tem os seus poréns também. Só que, claro, nem tudo é um mar de rosas. Assim como qualquer outra comunidade, a Furry Fandom também tem o seu lado podre, que é o conteúdo Not Safe for Work, ou como também é conhecido, a Regra 34. Antes de eu falar desse lado, eu quero avisar que o assunto a partir de agora vai ser bem delicado e pode gerar alguns gatilhos. Então, se você for sensível a esse tipo de assunto ou não se sente confortável, eu aconselho a vocês pularem até o tempo que está indicando na tela. Avisos dados? Então, vamos lá. Eu lembro que o meu primeiro contato que eu tive foi naquelas comunidades do Google+. O que mais surgia nessas comunidades era ilustrações meio gays. E calma. Eu não tenho nenhum preconceito em relação a isso. Por um lado, eu acho legalzinho e fofo. Mas do outro lado, eu acho meio estranho por conta da forma que isso é aplicado. Como, por exemplo, fetiches meio bizarros e situações bem controversas. A quantidade de fetiches que esse lado da comunidade furry aborda não tá escrito. Um desses fetiches são de vore, inflação, pés, fraldas, entre outras coisas bem bizarras. Isso daí acabou se tornando um choque tão grande que isso acabou me dando muito desgosto. Mas por algum motivo, a minha mente começou a normalizar alguns desses tipos de conteúdo. E por conta desse conteúdo problemático, eu acabei desenvolvendo alguns problemas pessoais. Ainda mais que já teve algumas situações onde algumas pessoas me incentivavam a fazer roleplays, onde em um determinado momento
isso acabava escalando para uma situação bem problemática. Ou também quando teve algumas situações onde algumas pessoas comentavam que se eu usasse o meu talento na arte para criar ilustrações not safe for work, eu iria obter um reconhecimento mais rápido pelo meu trabalho. E eu acabava criando essas coisas que eu nem faço questão de mostrar, por motivos bem óbvios, né? Foi só depois de muitos anos que eu comecei a ter um conhecimento melhor sobre como esse conteúdo pode acabar apodrecendo o seu cérebro. Basicamente assim, quanto mais você for assistir ou consumir esse conteúdo, mais o seu cérebro vai ir normalizando esse conteúdo, até chegar a um ponto onde você vai acabar se tornando um completo viciado na substância. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque eu já fiz um vídeo comentando sobre esse assunto aqui há um tempo atrás. Voltando pro tópico, foi só depois de um longo tempo que eu comecei a acordar para a realidade e me distanciar dessas coisas. Essas situações que eu tinha me envolvido na comunidade tinha feito eu me distanciar da comunidade, por conta que eu não estava me sentindo confortável por conta dessas situações problemáticas. Ainda mais que isso só estava me prejudicando. Sem contar um relato de alguns artistas que eu já vi, onde um jovem que nem tinha 18 anos estava querendo uma comissão de uma arte not safe for work. E esse artista recusou, obviamente, apesar dessa pessoa ficar insistindo nisso. Isso daí me deixa muito preocupado e perplexo por conta de uma coisa. Eu não sei, sério. Eu não sei porque tem pessoas nessa comunidade que ficam normalizando pornografia de furries. Tipo, por que, mano? Cara, eu lembro que eu tinha entrado na comunidade furry apenas porque eu admirava as coisas boas que eles faziam, as belíssimas ilustrações e as fursuits que os furries usam, e não pra ficar vendo essas coisas. Mas eu vou dar minha opinião sincera a respeito disso. Se a pessoa gosta de criar ilustrações not safe for work desse tipo, e essa arte não tiver apologias ou coisas envolvendo crimes, então ok, beleza. Mas tem que saber direcionar esse tipo de coisa para um local e um público correto. Tipo assim, você faz arte safe for work, aí de repente você decide postar essa arte not safe for work para todo mundo ver. Isso daí, obviamente, vai dar grandes problemas, porque não é só adultos que veem o seu trabalho, mas também tem crianças e adolescentes. Então, você tem que saber dividir o conteúdo safe for work do not safe for work para um local certo e principalmente saber quem é o público que está consumindo o seu conteúdo. E outra coisa que eu vou ter que admitir também é que tem artistas not safe for work que, querendo ou não, fazem artes muito bem feitas. Isso daí, para quem faz artes para esse lado, exige muito estudo de anatomia. Sem contar que, né, às vezes as pessoas pagam muito dinheiro por convenções not safe for work de furries, o que às vezes me assusta isso. Enfim, eu só voltei a dar uma segunda chance para a comunidade só depois de alguns anos. Porém, hoje em dia eu não sou tão conectado nessa comunidade quanto eu era antes. Porém, tem coisas que eu ainda continuo admirando bastante, como as ilustrações fofas que o povo costuma criar, as fursuits, obviamente. Eu só voltei a admirar novamente a comunidade furry graças à matéria da Band, que eu comentei com vocês. Pelo menos esses casos de controvérsias e normalização da pornografia não é tão generalizado aqui no Brasil, pelo menos que eu saiba. Enfim, apesar disso que eu presenciei, eu pelo menos sou grato à comunidade por me dar uma oportunidade de me tornar quem eu sou de verdade e poder mostrar minha criatividade com meus trabalhos. Eu agradeço muito por tudo isso. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa história de como eu conheci essa comunidade e como ela teve um impacto tanto positivo quanto meio negativo na minha vida. Mas é como eu comentei, essa comunidade não é diferente das outras por conta das controvérsias, mas não quer dizer que todos os furries façam essas coisas controversas e que ela é a pior comunidade da internet. E uma mensagem que eu posso deixar pra vocês é: tome muito cuidado com as coisas que você for acessar ou com quem você conversa, pois você pode acabar se arrependendo profundamente. Enfim, se tiverem gostado desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, para vocês acompanharem os meus próximos vídeos, beleza? Então, no mais é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!